Fala galera, estamos chegando com as informações importantes, as quentes do Cruzeiro. Nesta sexta-feira, o mercado segue agitado. Vamos falar sobre as movimentações. Cruzeiro com volante chegando na semana que vem, uma grande contratação faz o Cruzeiro. Alexandre Matos segue na Itália. O diretor, o CEO do futebol do Cruzeiro, terá mais encontro em busca de mais contratação. A preparação para o jogo contra o Bahia. Situação de Matheus Pereira está mais do que regularizada. Tudo isso você confere a partir de agora, aqui na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia, sempre com oferecimento de KTO.com. Na hora de apostar, de se divertir, de palpitar, KTO.com. Utilize o meu cupom Samuel, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito. KTO.com, onde a diversão acontece. Para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Ideal proteção veicular, a proteção veicular que eu confio, você pode confiar. Acesse idealpv.com.br para fazer a sua cotação. E Minas Brisa, empreendimentos de alto luxo nos melhores bairros de Belo Horizonte, com as melhores condições, você encontra na Minas Brisa. Acesse minasbrisa.com.br e conheça mais sobre esta nova parceira aqui da Samuca TV. Vamos lá, porque a janela vai se aproximando do dia de abertura e o Cruzeiro segue agitando o mercado. Cruzeiro buscando contratações para a sequência da temporada. Alguns já chegaram, outros ainda vão chegar, e é fato que o Cruzeiro terá um time bem mais forte a partir do dia 10 de julho. A gente vai falar sobre isso na sequência, mas primeiro, o Cruzeiro segue a preparação para o duelo diante da equipe do Bahia. O jogo domingo, 4 horas da tarde, Arena Fonte Nova, em Salvador. A preparação será encerrada na manhã deste sábado. Vamos aguardar a lista dos relacionados. O Cruzeiro tem viajado agora só de voo fretado, então vai seguir à tarde para Salvador. Aquela concentração, sábado para domingo, domingo o jogo. Deve voltar após a partida. E na semana que vem já tem duelo com o Atlético Paranaense no meio de semana. No final de semana, o Flamengo no Maracanã. 3 jogos pesadíssimos para o time do técnico Fernando Seabra. Neste sábado, ele vai com certeza definir a equipe, aguardando por Lucas Romero e Álvaro Barreal. Os dois estão trabalhando. O Romero hoje treinou com o grupo normalmente. O Arthur Gomes também treinou com o grupo. O Barreal, uma evolução muito boa na recuperação. Eu só não acredito que ele vá começar a partida. De qualquer forma, deve seguir normalmente com a delegação. O mesmo vale para o Lucas Romero, mas a definição é somente depois do treino deste sábado. Tem que ver como os atletas vão estar para este compromisso. Então, treina, aí sim fecha a lista dos relacionados, divulga e o Cruzeiro viaja de voo fretado para Salvador. Mas a expectativa é otimista de que Lucas Romero e Álvaro Barreal possam ser relacionados para este compromisso diante da equipe do Bahia. Uma outra informação importante, tem informação exclusiva sobre essa história, é que todo mundo acompanhou que hoje saiu o bid do Matheus Pereira. E aí, o que acontece? O Matheus, ele tinha aquela condição que a gente disse sobre a janela estar fechada quando ia terminar o contrato. Mas o departamento jurídico do Cruzeiro trabalhou muito bem. Hoje saiu o contrato do Matheus no bid até 30 de junho de 2026. Esse é o contrato definitivo e ele já tem condição de jogo para esse período que eu tinha falado. Então, o Matheus não vai perder nenhum jogo. Rescindiu com o Al Hilal, veio o certificado de transferência internacional, todo o processo. E por isso, o novo contrato saiu no bid. O jurídico do Cruzeiro consultou a CBF, teve o parecer favorável,
fez todo o processo no TMS, que é o sistema da FIFA, e o Matheus vai seguir jogando normalmente. E o mesmo vale para o João Marcelo. Na semana que vem, o processo do João Marcelo será feito e aí o atleta também vai seguir jogando normalmente neste período ali que encerra o contrato até a abertura da janela. Eles vão continuar normalmente com os vínculos valendo no bid da CBF. Uma informação exclusiva sobre o Matheus Pereira. O Cruzeiro já pagou ao Al Hilal a primeira parcela. Entre 2 e 2,5 de euros é a informação. Cruzeiro aí com o Pedro Lourenço, né, o gestor, o dono do Cruzeiro, da SAF, já pagando, já... Como que é lá na Arábia, hein? Será que tem Pix? O Sheik pediu e o Pedro fez. Então a primeira parcela de Matheus Pereira já quitada ao Al Hilal da Arábia Saudita. Vamos para as informações de bastidores? Mas primeiro eu quero dar um recado aqui, meu amigo, que é da Minas Brisa. Porque você que está pensando aí em comprar um imóvel para morar ou para investir, você precisa conhecer a Minas Brisa. A Minas Brisa tem qualidade construtiva de alto luxo nos melhores bairros de Belo Horizonte e região metropolitana, hein? Para você viver ou investir. É isso mesmo. Imóveis exclusivos nos bairros Gutierrez, Savassi, Buritis, Ouro Preto, Luxemburgo e Vila da Serra. Quer saber mais? Você vai acessar o site minasbrisa.com.br, minasbrisa.com.br, e vai ter lá todas as informações. A equipe Minas Brisa está pronta para te receber, para te atender, e você vai realizar esse sonho. O sonho é morar? A Minas Brisa vai te atender. O sonho é investir em um imóvel de alto luxo? Você vai ter com a Minas Brisa. Minasbrisa.com.br é o site para você acessar. Matheus Henrique está contratado, já assinou o pré-acordo, por isso ele colocou lá no Twitter dele aquela mãozinha de assinatura com o olhinho. Já assinou tudo, já foi liberado pelo Sassuolo para vir a Belo Horizonte. Na semana que vem ele chega a BH para fazer os exames médicos e assinar contratos, 5 temporadas. Matheus Henrique está sendo valorizado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro vê no jogador um pilar para o meio campo. Então, o Matheus Henrique, ele está contratado. O Cruzeiro acho que não vai anunciar aquele trem de acordo, não sei o quê. Espera chegar, faz os exames médicos, anuncia, mas a partir do dia 10 de julho, o Cruzeiro terá Matheus Henrique à disposição. Como ele já vai chegar semana que vem, tem tempo para treinar e para ser aí opção para o técnico Fernando Seabra assim que a janela for aberta. Então, 6 milhões de euros é o valor fixo, 4 anos para pagar até 2028. Se ele for convocado para a seleção, o Cruzeiro conquistar títulos aí importantes, aí pode ter um acréscimo ali no valor, mas é dentro daquilo que a gente já falou, né, sobre Caio Jorge com a Juventus. Se tiver que pagar é que está tendo muito sucesso, então não vejo nenhum problema nisso. Matheus Henrique, 26 anos, volante, vai assinar contrato de 5 temporadas. As outras informações de bastidores. Primeiro, talvez o Alexandre Matos se encontre com o Simone, que é o empresário italiano do Yermina. Esse encontro era para acontecer aqui no Brasil, não saiu ainda. Como o Alexandre está lá, dependendo já faz essa reunião e tenta acelerar a história. A negociação não morreu, o Cruzeiro segue interessado no Mina e tem aí um parceiro aqui no Brasil, que é o André Cury, quem representa o jogador no Brasil. O Simone mesmo é o empresário do atleta e o Cruzeiro quer tentar esta conversa para ver se chega ali em um denominador comum. E sobre o Wallace, volante, 29 anos, da Udinese, o Alexandre Matos vai até Udine conversar com dirigentes da Udinese. O Cruzeiro quer muito a contratação do jogador também, entende que tinha que ter um volante nessa janela. Já tem o Matheus Henrique. Só que, no meio do caminho, apareceu essa possibilidade do Wallace. Com certeza, o Alexandre viu e conhecia o jogador. E quando você vê, a princípio,
o Wallace tinha prioridade de seguir na Europa, muito bem na Udinese, jogando muita bola. Flamengo já tentou e não conseguiu trazer de volta, então, para muitos, era uma negociação que não seria capaz de acontecer, ele voltar neste momento ao futebol brasileiro. Quando você vê que a possibilidade é real, você vai estudar o caso. O Corinthians, nesta aí, o Corinthians chegou primeiro. E tem um princípio de acordo com o jogador, mas não é só isso. Tem que negociar com a Udinese a melhor condição. A Udinese também ela vai ver como que está a situação financeira dos clubes interessados. Isso é um outro ponto importante. E aí é que entrou o Cruzeiro, entendendo, claro, a situação do jogador de ter ali uma aproximação com o Corinthians, mas não tem nada assinado, não tem nada fechado. Então, o Cruzeiro fez uma consulta ao staff do atleta para entender a realidade e como o Alexandre Matos iria à Itália para contratar o Matheus Henrique, o que o Alexandre pensa em fazer, o CEO do futebol do Cruzeiro? Acertar com a Udinese e ter o ok para um avanço com o jogador da parte do clube é um passo importante. E, além disso, se fala de uma pedida inicial de 8 milhões de euros, você estando no país, tete a tete, sabendo que o jogador pode mesmo deixar o clube lá de Udine, o Alexandre quer, dependendo, uma negociação mais favorável. O Alas tem 29 anos, né? Você não pensa em retorno financeiro, mas o retorno técnico desse jogador é certeiro. Então, são alguns pontos. Primeiro, tentar uma aproximação com quem detém os direitos econômicos do atleta, que é a Udinese, e dentro de um cenário favorável. Tendo este aval do clube italiano, o Cruzeiro pensa que o Corinthians tem uma aproximação com o jogador, um princípio de acordo? Tem. Mas isso não é a garantia total. Então, esse princípio de acordo, o que o Corinthians pensa em pagar, o Cruzeiro hoje sabe que vai ter um acréscimo na folha e pode pagar também. E aí não teria uma dificuldade tão grande assim caso chegue ali numa proximidade de acordo com a Udinese para ir e se aproximar também com o jogador e com o staff. Então, na próxima semana, devemos ter novidades quanto a essa questão, mas é fato que o Alas passou a ser o nome. E aí, o entendimento é, no final do ano, o Cruzeiro teria que ir ao mercado para buscar mais volante, talvez. Só que apareceu essa oportunidade, você já antecipa-se. 6 meses ali você antecipando e tendo um baita jogador que é o Wallace. Vamos acompanhar, mas o fato é real e o Cruzeiro tem interesse também nesta contratação. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!